Estamos de volta, hora 7h55. Repita. 7h55. O governo eleito anuncia novos nomes que vão comandar ministérios e também outras pastas a partir do próximo ano. A cantora Margareth Menezes foi escolhida pelo presidente já diplomado Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Cultura a partir do dia 1º de janeiro. Atualmente, no governo de Jair Bolsonaro, do PL, a cultura funciona como uma secretaria especial alocada no Ministério do Turismo. Com o retorno da pasta, o petista decidiu convidar a artista baiana para integrar o governo. Logo depois de se reunir com o presidente eleito na tarde de ontem e aceitar o convite, Margareth Menezes conversou com jornalistas e disse que precisa estudar as áreas setoriais para fazer a cultura brasileira ser reconhecida novamente. Vamos ouvir um trecho do que ela falou. A missão, né? Eu recebo isso como uma missão mesmo. Até porque assim, não foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender aos anseios, né? Do povo da cultura, do povo do Brasil, o potencial que a nossa cultura tem, a nossa riqueza. Então, agora é isso, a gente juntar todo mundo, ouvir todo mundo, para a gente levantar primeiro o Ministério e fazer a cultura do Brasil para o lugar que ela sempre merece de reconhecimento, como sempre foi reconhecida no mundo inteiro, nacional e internacionalmente, todas as áreas da cultura, as culturas populares, a gente reacender o caminho que foi criado, né? E é isso, vamos trabalhar muito, é muito trabalho. Além da ministra da Cultura, Lula também confirmou ontem que Aloísio Mercadante será o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ex-ministro da Casa Civil e da Educação, Mercadante é formado em economia e tem 68 anos. O próximo presidente fez o anúncio durante o evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição governamental em Brasília. No mesmo discurso em que confirmou Mercadante no BNDES, Lula fez questão de reforçar que o país está aberto aos investidores, mas que não vai vender as empresas estatais. Eu, Aloísio Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. Aloísio Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para vocês irem fazer, tem projeto novo para investimento. Mas não venho aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. Apesar de Lula ter confirmado Aloísio Mercadante para o BNDES, para que o ex-ministro possa assumir a função, será necessária uma mudança na lei das estatais. A legislação criada no governo de Michel Temer estabelece parâmetros de governança para empresas públicas, blindando interferências políticas. Mas eu já tenho informação aqui, Pedroso, que a Câmara aprovou numa votação relâmpago esse pedido. Então, hoje, anteriormente a essa nova aprovação, a lei vedava a indicação para conselho ou administração para cargos de diretor, no caso do BNDES, por exemplo, nomes que tenham participado de campanhas eleitorais ou trabalhado diretamente numa vinculação de organização político-partidária nos últimos 36 meses. No caso, Aloísio se encaixava nesse perfil, não poderia ser o diretor do BNDES, mas já teve essa aprovação, portanto, agora caminho liberado para que isso ocorra. Também ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o economista Gabriel Galípolo será o secretário executivo da pasta, uma espécie de número 2 na hierarquia do órgão. Além dele, também foi anunciado Bernard App como secretário de Política Econômica para a Reforma Tributária. Pedroso. Olha, eu vou separar aqui, rapidamente, que eu já vou invadir o horário do Rock and Pop, mas os assuntos são importantes. Primeiro, quero responder à futura ministra da Cultura, que fala que agora nós teremos cultura. Para ter cultura, não precisa de ministério. Vamos começar por aí. Não teve ministério durante todo esse tempo, vocês querem me dizer que a cultura brasileira morreu. Não existe cultura brasileira nesse tempo. Então, assim, você não depende de uma estrutura burocrática para isso. E além, o PT, a Frente Ampla, ficava dizendo assim, olha, a cultura está destruída, precisamos reconstruir. Quando eu tenho um problema
na minha vida, que tá muito complicado, eu vou lá e contrato um profissional, alguém que entenda do assunto. Ela acabou na fala dela dizendo assim, olha, eu preciso estudar, preciso entender. Não trouxe uma ideia. Não trouxe uma ideia do que ela imagina que vai impactar a cultura, que vai impactar a produção cultural. Então, assim, nós estamos colocando alguém no cargo que não teve vivência nenhuma ali. Então, assim, ou eles erravam o diagnóstico ou estão errando o remédio. Eu entendo que é os dois. Eles erravam o diagnóstico e erram no remédio. E erram também agora, a Bia trouxe a questão da lei das estatais e a fala do Lula em relação ao Mercadante. O seguinte, ele não quer privatizar as estatais porque ele quer lotear. Por que eles derrubam a lei das estatais? Para colocar político lá de novo. A gente viu o que aconteceu. A gente acompanhou a Lava Jato. Por mais que as condenações tenham sido apagadas, né, tem muita gente que foi descondenada por aí, os fatos ficaram. A nossa memória não mudou. Então, assim, não adianta você falar, não vou privatizar. Não, você vai lotear. A gente vai acompanhar político de novo assumindo. E não só aqui no BNDES, tá? Para que passasse nessa operação relâmpago ali na Câmara dos Deputados, já teve acordo envolvendo a Petrobras. Já teve acordo envolvendo outras estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, assim, abra o olho. Tá? Com o anúncio do Mercadante, com essa questão da lei das estatais, a Bolsa que tentava se recuperar, a gente tem tomado surra na Bolsa, uma atrás da outra. Tá? Mas a Bolsa vinha dando alguns sinais de crescimento. Anunciou o Mercadante essa visão desenvolvimentista, surra de novo. A Bolsa que estava subindo terminou com uma queda de 1,5%. Então, assim, não adianta. Isso é destruir a economia. Quando a gente fala a Bolsa caiu, as pessoas falam, tá, mas o que isso tem a ver na minha vida? É destruição de patrimônio, destruição da economia. Então, assim, é horrível. Daí agora do Galípolo, eu não vou nem comentar direito. Assim, eu quero que vocês pesquisem. Ele junto com a Haddad falam da criação de uma moeda comum aqui da América Latina, para que a gente pague ainda mais a conta dos países vizinhos. Né? Porque é o seguinte, quando você cria uma moeda única, alguém passa a ser o lastro econômico. É o que acontece na Europa com a Alemanha. Eles seguram ali as broncas dos países menos desenvolvidos. Aqui na América Latina seríamos nós o Brasil. Mas para eles tudo bem. A pátria grande justifica que a gente siga pagando a conta e tomando os nossos impostos para isso. Agora, não dá mais para aguentar esse tipo de bravata. Olha, não vamos vender as empresas, vamos fazer o desenvolvimento. Desenvolvimento se faz com muito mais liberdade, Bi. Então, assim, os sinais que têm vindo e as reações do mercado têm apontado. A nossa economia, nessa tendência que a gente tem acompanhado, não aponta um bom caminho. De novo, a gente percebe os erros. Quem imaginava que seria um retrospecto do Lula de 2002, a gente está vendo uma reedição da Dilma de 2015.